agora chegamos no módulo 5, o módulo de ilustração. Eu sou suspeita para falar, mas eu amo falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para conversar. Bom, primeiro tópico, o primeiro item que eu quero trazer é o conceito do livro. E eu sei que é muito complexo pensar sobre o conceito do livro, né? Porque não tem uma regra, uma norma de como se cria um conceito para o livro. E cada livro vai ter um conceito diferente do outro. Não tem nenhum problema nisso, né? A ideia não é que todos os livros tenham um conceito parecido. É, de fato, ter um conceito único que torna aquele livro, assim, exclusivo. Não ter nada parecido com ele. Bom, então, o que a gente tem que pensar sobre conceito? Conceito de uma palavra, por exemplo, é uma frase que vai resumir essa palavra, a ideia central sobre essa palavra. E o conceito de um livro é a mesma coisa, a ideia central desse livro. É o que vai tornar ele único, não tem regra. A ideia é que você possa conversar com o ilustrador, com o editor, se vocês tiverem um editor ou um diagramador também, né? Para que vocês possam amarrar conceito e atmosfera desse livro. Eu vou dar exemplos de conceitos de livro mais pro fim desse módulo, mas eu queria muito colocar que o conceito, ele vem antes da ilustração. Ele é o fio que conecta o texto e ilustração. E muitas vezes a diagramação ajuda nessa conexão, de ter algum elemento ali na própria diagramação que vai tornar esse conceito tão vivo e tão intenso que faça o livro ser um livro impactante. Bom, gente, agora eu separei um momento pra gente conversar sobre o conceito do livro. Eu tava aqui pensando, porque o conceito é uma coisa muito complexa, mas eu acho que eu cheguei numa boa resolução para dar para vocês. O conceito do livro de vocês é o que vai tornar ele único, é o que vai fazer dele diferente dos outros livros. Eu separei algumas opções pra gente analisar junto e conversar junto sobre cada uma delas, tá? Algumas são sobre conceito, outras são sobre processo criativo, enfim. Eu separei alguns livros pra gente conversar nesse âmbito da ilustração. Esse livro, A Bela Baratinha, é daquela ilustração que eu mostrei da Mônica Papesco, né? E uma curiosidade desse livro é que quando a Mônica fez as ilustrações, ela tinha as áreas de ilustração, mas como a Mônica é artista plástica, ela não se atentou muito pro contraste da cor. Depois a Núbia, que era a diagramadora, ela teve que fazer algumas alterações nas ilustrações para conseguir acomodar o texto. Eu vou mostrar para vocês, até para vocês entenderem melhor qual é o papel do próprio ilustrador, tá? Do diagramador, desculpa. Por exemplo, gente, vou mostrar uma... Aqui, tá? A Núbia fez um tratamento nessa imagem onde ela deixou o fundo, onde vai o texto, mais clarinho. E ela faz isso em várias, inclusive a primeira edição não era assim. Na segunda edição a gente fez isso porque a gente achou que ia ficar melhor. Ela faz isso em vários momentos, inclusive o fundo. Ela modifica, às vezes, a cor do fundo para ficar mais, pro olho ficar mais confortável. Essa ilustração aqui eu não tinha original aqui, mas eu queria mostrar, ó, que tem vários botões aqui nessa ilustração que foram anexados e que teve que ser feito um tratamento de imagem porque tinha feito muita sombra na hora de escanear. Então a gente tratou a imagem no Photoshop. Essa aplicação de outros elementos, além do gráfico, do desenhado, com certeza faz parte do conceito do livro. Isso torna esse livro diferente, sim, e faz com que esse livro seja único, né? Aqueles elementos, daquele jeito, dispostos ali, você só vai encontrar nesse A Bela Baratinha. Sem contar que a gente fala da casa da Baratinha, né? Então ali tem os botões no chão, na casa da Baratinha, tem o lixo com as coisas saindo. Então, de fato, ajuda a ativar no leitor uma outra sensação, a gente quase sente a textura das coisas que estão ali, né?
O segundo livro que eu trouxe pra gente conversar sobre o conceito é Um Fio de Amizade, da Marília Pirillo. É um livro que eu tive a honra de fazer uma nova edição pela editora Cassol. E a gente teve bastante em contato para fazer o projeto desse livro aqui, tá? O que eu queria mostrar para vocês? Ela trabalha com essas casinhas o tempo inteiro nessa história, porque elas são fundamentais para a história desses dois personagens, o Bruno e a Manuela. E ela também trabalha com a aplicação de elementos, só que eu acredito que ela tenha escaneado esses elementos para colocar aqui e não aplicado aqui. Por exemplo, aqui, ó, na capa. A gente tem várias letras recortadas de jornal, de revista, e vários prendedorzinhos, um barbante, um cordão, e aqui atrás a gente tem um prendedorzão e uma folha de caderno. São elementos da nossa vida cotidiana, que geram uma identificação com a gente, né? E essas casinhas, ela traz, tanto aqui na entrada, olha, gente. Sempre que vocês verem essas casinhas depois desse livro, vocês vão lembrar desse livro, porque tá todo o tempo aqui dentro. É muito forte na identidade desse livro. E faz muito sentido, porque são dois vizinhos que se observam da janela e têm vergonha de conversar. Então, o modo como a Marília montou esse cenário aqui é único e não se encontra em livro nenhum. Isso também é sobre conceito do livro, é sobre identidade, é sobre esse livro ser diferente de outros livros. É sobre algo que a Marília pensou e aplicou. O terceiro livro que eu trouxe pra gente olhar é A Menina do Cabelo Roxo, Esconde, Esconde em Porto Alegre, que a Leia teve a ideia de fazer inspirado no Onde Está o Wally, um livro onde as crianças têm que procurar. E nessa época, os meus irmãos ganhavam a revista Recreio, que tinha aquela brincadeira de procurar as coisas na cena dentro da revista, né? Então foi uma série de inspirações. Aqui nesse livro, ó, ela traz os pontos turísticos e várias informações acontecendo aqui dentro. E a criança tem que procurar. Algumas coisas que estão aqui, ó. Nesse caso, estão aqui. Então, é um livro que traz muito essa atmosfera do brincar, do desafio. É um livro único também, porque por mais que tenha outros livros com a mesma proposta, as ilustrações da Gisele Federici são incríveis. E as crianças amam brincar, sem contar que você passa nos pontos turísticos de Porto Alegre. Então, para quem mora em Porto Alegre, é muito vida real, digamos assim. A gente consegue ver a nossa vida dentro da história. O próximo livro que eu escolhi pra gente conversar é Dodô, o Monstro da Língua Azul. É um livro da Gianna Lorenzini, a mesma ilustradora do Capitão Pedro. E ela trabalha com uma ilustração vetorizada, que a gente chama. Não foi feito à mão, foi feito digital. E são ilustrações muito divertidas. Mas essa coleção do Dodô, que o Dodô faz parte, ela tem uma peculiaridade, que ela traz elementos para que a criança ajude a contar a história. Porque é para crianças que ainda, muitas vezes, não sabem ler. Então, isso também faz parte do conceito do livro, gente. É uma ideia diferente que faz esse livro ser único, que faz as pessoas quererem ele por uma característica específica. Outra coisa que a Gianna faz muito legal, ela trabalha com as proporções do personagem. Então, por exemplo, aqui a gente vê os pés dele. Aqui a gente vê um pé dele. Na capa a gente vê a cara dele. Para uma criança pequena, isso é sensacional, porque é novidade o tempo inteiro. Eu não tô vendo esse personagem. Eu tô vendo outra parte desse personagem. É um livro inteiro de descoberta, né? Então, olha, eu queria mostrando para vocês. São muito coloridos, muito divertidos, as cores são muito bem escolhidas também. Então, é uma série de coisas que são pensadas, às vezes até automaticamente, para criar o conceito de um livro, né?
Esse livro a Jana também fez todos os esboços, mandou para aprovação, mesmo sendo digital, todas as etapas, tá? Bom, um outro livro que eu peguei pra gente conversar é A Casa que o Lobo Fez. É um livro que se passa no reino do Era Uma Vez, então tem toda essa ideia dos contos de fadas. E aí, gente, ele precisa transparecer, ele precisa mudar, ele transportar a gente para um outro cenário, né? Então, ó, o lobo aparece ali, a casa, a Chapeuzinho Vermelho, aí vão chegando os personagens, os 3 porquinhos. Então, o que esse livro traz para uma criança? A criança, ela já conhece esses personagens. Ela diz, eu já conheço, essa é Chapeuzinho Vermelho, eu já conheço, são os 3 porquinhos. Então, ele cria toda uma atmosfera fantástica, uma atmosfera do Era Uma Vez. É um conceito que mistura vários personagens, que torna esse livro muito atrativo para as crianças, porque dialoga com coisas que elas já conhecem. E sem contar que é muito divertido. Eu vou passando aqui, mas eu quero... Ó, até o Pequeno Príncipe vem para ver o que a Casa que o Lobo estava fazendo. Então é muito divertido ver toda essa galera junto. E a Vanessa usa recursos para mostrar que eles estão cantando, como essas notas musicais aqui, né? Que elas estão, ó, por todo o livro aqui também, ó. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Tem vários recursos que ela vai usando para tornar esse livro dinâmico, né? E é muito legal que quando a história termina, vou dar um spoiler para vocês, né? Na verdade, eles estão lá zoando o lobo mau porque ele fez uma casa amarela com cortina de renda na janela. Não vou falar por que ele fez a casa, mas todo mundo acha que ele virou bonzinho e que ele vai morar lá. E aí, no fim, ele simplesmente se resolve a situação e ele fala: eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu vou pegar vocês pra fazer mingau. E aí, todo mundo sai correndo com medo do lobo, mas olha a expressão dos personagens. Eles não estão com medo do lobo, eles estão sorrindo. Então, o que esse livro, ele também nos traz? Uma ideia de uma brincadeira, né? Onde, na verdade, eles estão... Pode ser uma peça de teatro, pode ser o que for. Eles estão brincando, é um livro feliz, é um livro alegre. Mesmo com todo o dilema ali do lobo, é um livro que termina alegre, né? Bom, tem mais um livro que eu quero conversar, mas esse eu vou falar mais só sobre a capa dele, porque é o livro A Menina do Cabelo Roxo e o Príncipezinho é da mesma ilustradora desse livro aqui, a Gisele Federizi Barcelos. E, gente, se esse livro fala sobre o Príncipezinho, sobre o Pequeno Príncipe, a gente precisava que quando a pessoa olhasse esse livro, gerasse identificação com a história do Pequeno Príncipe. Então a gente trouxe elementos do universo do Pequeno Príncipe para a capa desse livro, como, por exemplo, o fundo branco. O Pequeno Príncipe, o fundo é branco, né? A gente não costuma, vocês viram? A gente não costuma usar fundo branco. E eu vou dizer por quê para você que está fazendo esse curso aqui com a gente. Porque o fundo branco, ele encarde. Um livro com fundo branco num estoque é um horror. A gente evita ao máximo fazer livro branco porque ele suja, tá? Mesmo com todas as películas, ele amarela com o tempo. E um estoque de 2.000 livros, às vezes, leva anos pra vender, né? Mas nesse livro aqui a gente abriu uma exceção, porque a gente defendeu com unhas e dentes que o fundo branco era muito importante para a identidade desse livro, para gerar conexão com o Pequeno Príncipe. Então, além do fundo branco, a gente usa o amarelo, a gente usa a imagem do Pequeno Príncipe, a gente usa a lua, na verdade, isso é um planeta, eu acho. A gente usa um planeta, tu corta como ficar melhor essa parte. Enfim, a gente trouxe vários recursos do próprio livro. Aqui tem uma ilustração que é bem clássica do Pequeno Príncipe, né? A gente trouxe vários elementos para que gerasse uma identificação. Gente, isso também faz parte de conceito de livro. E para terminar, eu preciso falar da Carla Pila, que eu ainda não falei, e é uma aquarelista assim, maravilhosa. E ela tem um livro que eu julgo sensacional, que é um livro que foi escrito pela Leia, com atividades da Flávia Maneira.
Carla Pila, ela faz ilustrações em aquarela, mas ela consegue fazer uma coisa muito infantil, um desenho muito gostoso, assim, muito infantil. E o que acontece? Nesse livro, começa a história falando da flamboyant, que é essa árvore que foi plantada quando a Fernanda nasceu, quando ela era bebê. Então a árvore tem a mesma idade da Fê. E a flamboyant, ela é laranja. Então o que a Carla fez? E a Leia também, eu sei que elas conversaram sobre isso. A identidade desse livro é toda nesse tom de laranja. Todas as ilustrações trazem o laranja. O laranja é muito forte nesse livro. Provavelmente sempre que vocês verem um laranja assim, vocês lá no fundo da mente de vocês vão lembrar desse livro. Vou mostrar um pouquinho. A paleta de cores muito bem escolhida, né, gente? Não temos dúvida de que a Carla Pila fez um trabalho impecável na escolha dessas cores. Olha, as ilustrações são muito legais. E claro, né? Claro, gente, que acho que foi a Núbia que fez a diagramação desse livro. Aqui não diz quem foi. Mas se eu não me engano foi a Núbia que fez, tá? Claro que ela usou do laranja para explorar todo o livro, além das ilustrações, todas as partes de diagramação. Então, essa bordinha laranja, que isso não foi na ilustração que foi feita. Aqui também é laranja, entrada e saída de página. Toda a parte das atividades no fim do livro, ó, gente, é tudo laranja. Então, foi escolhida uma cor principal para a identidade desse livro. E fez com que esse livro fosse um livro forte, marcante, impactante, um livro com uma identidade muito definida.